Fala galera, beleza? Matiano aqui para mais uma aula do nosso curso de controle. E hoje nós vamos começar o módulo 3. Terminamos o módulo 2 na aula passada com a parte de algoritmos bem esperados. Então finalizamos o principal da fundamentação teórica, agora nós vamos começar as aplicações práticas. O módulo 3 ele consiste basicamente em apresentar para vocês o ambiente onde nós vamos desenvolver. E a gente vai começar essa aula apresentando esse carinha aqui para vocês, robô Corobel, plataforma robótica que eu desenvolvi em conjunto com a equipe Titãs para o meu TCC, tá? Ele é um robô móvel de tração diferencial e a gente vai falar um pouco mais dele agora. Então, valeu! Bom, galera, vou mostrar aqui para vocês o nosso robô Corobel. Ele é um robô móvel de tração diferencial, então isso significa que ele tem duas rodas paralelas que têm o mesmo eixo. Elas são tracionadas independentemente. Ele possui 4 pontos de apoio também, sendo esses 4 vértices aqui desse quadrado, basicamente, esse quadrado. Esses 4 vértices dão um pouquinho mais de estabilidade para ele, apesar de não muita, mas é o suficiente. Ele é um robô pequeno, né? Ele tem dimensões iguais a um paralelepípedo de 7,5 cm por 7,5 cm por 7 cm de altura. A categoria permite que o robô ele chegue até 8 cm com algumas peculiaridades. Vocês podem descobrir mais lendo as regras da categoria. Esse robô ele tem uma chave liga e desliga aqui do lado. E ele tem um LED que ele está ligado também. Esse LED azul aqui em específico é bem forte, mas tem algumas cores de LED, por exemplo amarelo, que não vai ficar tão brilhoso assim. E aí vocês teriam que olhar por esse buraco aqui para saber se o robô está ligado ou não. Esse robô em específico, essa edição, ele tem um corte aqui, eu fiz um corte para poder acessar a USB da ESP32 e coletar dados via serial. Isso não é necessário porque o robô ele tem comunicação Wi-Fi também, mas eu fiz nos testes para ter alguma facilidade para pegar alguns dados dele também. Então eu vou abrir aqui o robô e a gente vai dar uma olhada no que ele tem por dentro. Para abrir o robô é muito fácil. Você levanta ele aqui, segura nas duas rodas e puxa ele. Você tem que vir aqui e empurrar a chave liga e desliga para dentro. Ou você pode tirar esses dois plugs aqui, né? Esse de 3 posições para a chave e esse de 2 posições para a bateria. Vamos lá. A gente pode puxar aqui a bateria, tá bom? Uma bateria de lítio, 7,4 volts e 1100 mAh. É bem funcional, atende a gente muito bem. Aqui o switch com o cabo, beleza? E aqui a gente tem o nosso robozinho despido. Vamos dar uma olhada nele. Para abrir mais a gente pode só separar a placa aqui dos motores. Eu projetei isso aqui para que esses pinos aqui do motor e do encoder, eles entrassem direto na placa aqui, através desses terminais de conexão. Então você pode só encaixar aqui e tá pronto o robô, ele já tá firme, já tá bom para funcionar. Vamos conhecer aqui a placa. A gente tem uma ESP32, beleza? O módulo inteiro. Isso aqui é até uma crítica que eu tenho sobre isso, que eu pretendo fazer um projeto depois melhor, embarcando a ESP na placa. Sacando aqui nossa ESP32, aqui embaixo a gente tem uma ponte H, uma MX1616. Eu soldei 2 capacitores aqui como filtro no motor, diretamente no motor, para evitar ruídos muito grandes. A gente tem a ponte H, o regulador de tensão linear, né, 7805, que é outra crítica. Esse aqui dissipa muito calor. Ele pega os 7,4 volts e transforma em 5 volts, basicamente queimando os 2,4 volts sobressalentes, né? Então ele dissipa muito calor e por isso que eu soldei ele na placa, né? Se você reparar, eu peguei um 7805 normal e transformei ele em um SMD para que ele dissipe o calor no cobre da placa também. Isso aí ajuda um pouco. A gente tem os capacitores aqui recomendados no datasheet do 7805. A
A gente tem aqui um pino de expansão que permite que a gente conecte uma IMU aqui no robô, coisa que pode ser feita nas versões mais avançadas do robô. A gente tem um resistor para ligar o LED. Aqui embaixo a gente tem só os pinos de conexão aqui no meio para o motor e aqui dos lados para os encoders, a alimentação e os dados. E aqui a gente tem uns jumpers feitos para colocar o encoder em 3.3 volts. Aqui deveria ter o conversor de nível lógico, mas a gente só jumpeou por cima para usar o encoder com 3.3 volts. Então vou remontar aqui o robô. A gente conecta a ESP, conecta os motores aqui, coloca o switch no buraco do robô, puxou, coloca esse conector aqui pro lado, vem com a bateria, dobra os cabos da bateria aqui pro lado, ó. Deixa esses dois conectores, esse de carregamento e esse aqui para ligar a bateria efetivamente para o mesmo lado, posiciona a bateria ali dentro, ó, e você deixa assim. Não sei se dá para ver, mas os conectores estão desse lado aqui, do mesmo lado do switch, tá? Isso aí facilita muito e o encaixe. E você vem com o robô, encaixa o conector do switch e pega aqui o conector da bateria e encaixa ali também. Às vezes você vai ter que voltar o conector da bateria para o lugar dele. E você pode só ir encaixando. Às vezes você tem que vir aqui do lado e empurrar aqui um pouquinho para dentro. E o robô está fechado, montado e pronto para uso. Bom, então vamos dar uma olhada aqui no firmware que está rodando dentro do nosso robô, para a gente entender um pouco como que ele funciona, quais são as limitações que ele tem e como que a gente pode tentar contornar isso futuramente, certo? A gente está usando aqui a ideia do Arduino, inclusive com o framework do Arduino, certo? Simplesmente por comodidade, né? A gente já estava acostumado a desenvolver desse jeito. Era mais fácil e mais rápido desenvolver assim do que mudar para Expressif, né? Para framework da Expressif, da SPDF. Então, a gente deixou desse jeito. O código ele está em C++, então ele está separado em classes. E eu vou dar uma olhada com vocês nessas classes, explicar, e depois eu volto aqui no main para mostrar como que elas são implementadas, como que elas se comunicam. Vamos começar aqui pela communication, tá? A gente tem uma classe de comunicação. A gente tem aqui o arquivo que implementa ela e o arquivo de header que diz o que ela tem. Então, a nossa classe communication, ela tem um método begin, um método receiveData, um método waitData e um método sendData. Então, ele vai basicamente inicializar a comunicação, receber dados e enviar dados, tá? Perceba aqui que ele envia dados WINT32. O que significa? Ele vai receber só 32 bits neste formato aqui, ok? Isso daí é uma limitação que nós temos, tá? É uma limitação onde nós só conseguimos enviar 4 bytes de informação, ou seja, 32 bits. Vamos dar uma olhada como que ele funciona? Bom, basicamente eu crio o socket, tá? Eu estou usando, o Wi-Fi, né? Wi-Fi.h. Eu conecto no IP, na porta, e aí eu inicializo o meu servidor via socket. E eu vou recebendo os dados se eles estiverem disponíveis. E retorno os dados quando eles forem verdadeiros, né? Ou eu posso enviar os dados, certo? Aqui o waitData, ele espera pelos dados. E aqui o sendData, ele envia dados de 32 bits, tá? Mas perceba que é sempre 32 bits. Isso daí é uma limitação que nós temos. Eu vou mostrar depois como que a gente utiliza esses dados de 32 bits, tá?
Então, beleza, temos aqui a communication. Vamos passar agora para o motor. A gente tem uma classe que define nossos motores, tá? Uma classe bem simples. Ele vai ter os pinos do motor na hora de inicialização, e aí ele vai ter uma função move forward e uma função stop, certo? Esse move forward, o nome está até um pouco engraçado, mas ele basicamente move move o motor em ambas as direções com valor de velocidade. Outra limitação do nosso robô, justamente por nós estarmos usando 32 bits, ou seja, 4 bytes, e a gente estava iniciando os testes controlando o robô, passando 1 byte para a direção e 1 byte para a speed, então a nossa velocidade vai só de 0 a 255. Tá? Isso daí é uma limitação que nós temos. A gente ainda não tratou isso porque nós não mexemos na communication nem na motor.h ainda. Tá? Uma coisa que vocês podem fazer futuramente. Mas então vamos dar uma olhada aqui. Os métodos move forward e stop. O stop ele basicamente escreve 0 nos pinos, e o move forward ele vai fazer uma condicional, né, para saber a direção. Se for 1, ele vai para um sentido, se for 0, ele vai para outro sentido. Então perceba que a gente está gastando 8 bits, ou seja, 1 byte, para armazenar o valor de 0 ou de 1 aqui desse direction. Então a gente está gastando isso na nossa communication para só controlar a direção de sentido, né? Um valor booleano. Isso aí é um desperdício. Mas enfim, ele só vê a direção e passa o speed, né? Valor de PWM, para um pino ou para o outro, dependendo da direção. Então vamos dar uma olhada no encoder antes. O encoder tem uma grande falha, tá? Mas vamos dar uma olhada no encoder antes, depois nós vemos o robô e aí a gente vai para o main. Bom, o encoder.h e o encoder.cpp, o que nós temos aqui no H? A gente tem esses métodos aqui, esses 4 métodos. A gente tem begin, update speed, get RPM e get direction. Tá? O que eles fazem? Eles inicializa o encoder, os pinos, tudo mais, configura. O update speed ele é chamado a cada tempo de amostragem, por assim dizer, para receber os valores de pulsos contados e aí calcular a velocidade com base nisso. O get RPM e o get direction eles só retornam um valor para a gente. Então, nesse update speed a gente faz o cálculo, nesse daqui a gente recebe os valores. Beleza? Como é que a gente está fazendo o cálculo da velocidade aqui com esse encoder? Então a gente vem aqui para o motor CPP, vamos dar uma olhada. Eu estou atribuindo interrupções aos meus pinos do encoder, certo? Então o meu encoder ele vai ter um pino A e um pino B, e eu estou atribuindo 2 tipos de interrupção para cada pino. Sempre que ele passa de nível lógico baixo para nível alto, certo? Então ele vai de 0 para 1, a gente tem uma borda do tipo rising, né? Uma borda de transição, eu estou em 0 e 1, aqui eu tenho a borda de transição. Quando eu tenho essa borda de transição do sentido para cima, de 0 para 1, eu tenho uma rising edge, então eu tenho uma interrupção do tipo rising, né? Uma interrupção de subida, e eu também tenho uma interrupção de falling, que é quando ele passa de 1 para 0, que ele está descendo no nível lógico, então de uma borda de descida aqui também, eu estou atribuindo essas interrupções aos pinos, tanto do A quanto do B. Tá? Então, sempre que houver uma mudança no estado do pino, tanto de rising de 0 para 1, quanto de 1 para 0, ele vai gerar uma interrupção. Como que funciona aqui o encoder? Ele vai ficar gerando uma onda quadrada, basicamente, contando os pulsos que nós temos na roda do nosso robô. Não sei se dá para vocês verem aqui, deixa eu aumentar aqui um pouco a minha câmera. Ó, tá vendo que essa aqui é a roda que nós temos no Corobel. Ela tem esses dentes aqui, ela tem 12 dentes ao redor dela, contando então são 24 mudanças, né? Então é de 0 para 1, de 1 para 0, de 0 para 1, de 1 para 0, e assim por diante, fechando aqui o ciclo. Então tem 24 mudanças. O meu encoder aqui, ele vai ter 2 sensores ópticos aqui, essas coisinhas pretas aqui, um em cada lado, que vai
emitir uma onda de luz, a rodinha branca vai refletir essa onda de luz de volta para o sensor, e aí o sensor vai contar uma borda de transição, certo? Então, como eu tenho dois sensores, eu consigo fazer uma quadratura, né? Eu tenho uma onda em quadratura, que é basicamente uma onda deslocada 90 graus, né? Isso daí é a definição de quadratura. Quando eu tenho duas ondas, uma deslocada em 90 graus da outra. E aí, por ter uma onda em quadratura, eu consigo saber para qual lado o motor está girando. Então, eu consigo pegar a direção também. Mas, enfim, sempre que esses sensorizinhos aqui, eles detectam, eles geram uma forma de onda e enviam para a ESP ela consegue detectar se está indo de 0 para 1 ou de 1 para 0. E aí, sempre que ir de 0 para 1, ele vai ativar essa interrupção aqui. Sempre que for de 1 para 0, ele vai ativar essa interrupção aqui. Tá? E aí, a gente consegue contar quantos pulsos estão dando a cada tempo, né? Então, como eu tinha falado, a gente tem o nosso tempo de amostragem, que neste caso aqui é 700 milissegundos. Deixa eu ver, tá aqui, ó, 700 milissegundos. E a cada 700 milissegundos, ele vai ver quantas interrupções dessas, quantas mudanças dessa ocorreram. Vendo quantas mudanças ocorreram, ele vai pegar e fazer uma álgebra ali para converter em rotações por minuto, tá? Deu para entender? Então ele vai contando quantos pulsos, a gente sabe que tem 24 pulsos por rotação. Sendo 24 pulsos por rotação, ele sabe quantas rotações teve por minuto baseado no número de pulsos. E aí, para saber a direção de sentido, basta ele saber qual onda que está adiantada da outra. Se a onda do pino A estiver adiantada do pino B, ele está girando em um sentido. Se a onda do pino B estiver adiantada em relação à onda do pino A, ele está em outro sentido. Depois vocês pesquisem um pouco mais sobre encoder de quadratura. Tá? E aí essas rotinas de interrupção são implementadas aqui, né? Esses 4 aqui. Então eu tenho essas 4 rotinas de interrupção. Por que eu tive que fazer 4 rotinas de interrupção? Isso daqui foi um outro... Nossa, eu tô na frente. Bom, voltando. Então essas rotinas de interrupção aqui, elas são implementadas nessas 4 funções aqui. Por que eu tive que fazer essas 4 funções? Aí está uma outra limitação que a gente chegou, porque eu ainda não sei exatamente o motivo, não tive tempo e capacidade ainda de investigar tudo isso, mas até onde eu cheguei na minha investigação a ESP ela utiliza uma matriz de interrupções. O que isso significa? Sempre que existe uma interrupção por mudança de pino, né? Interruption on change no pino, ele vai gerar um valor nessa matriz de interrupção e aí a interrupção vai rodar. O que estava acontecendo? Eu estava girando o motor e aí eu acho que alguma interrupção interna da ESP para fazer o PWM ou alguma interferência eletromagnética, alguma coisa estava acontecendo, que sempre que eu botava o motor para girar e havia potência, então o motor estava conectado, ele acionava uma interrupção dessas aqui na rotina de interrupção on change. Então, se eu tivesse com o motor ligado e a roda desconectada desse jeito aqui, com a roda aqui do lado, o motor ligado aqui girando, o encoder, não o encoder, né, porque a forma de onda do encoder estava normal, mas a ESP pensava que o encoder estava contando. Então eu tive que mudar a lógica para que dentro da própria rotina de interrupção eu testasse o pino. Então eu tenho esse digital read aqui, e aí aqui embaixo também, e aqui embaixo, e assim por diante. Então eu tive que testar o pino dentro da rotina de interrupção para conseguir saber se aquilo realmente era uma interrupção gerada pelo pino e não uma interrupção gerada interna na ESP, tá? Uma falha ali do código. Então, vamos dar uma olhada aqui na minha rotina de interrupção. Eu basicamente faço um cast, né, da minha classe, dessa minha própria classe, só para ter essa instância e conseguir
utilizar os recursos internos dela, né? Como se fosse aquele self do Python, não sei se vocês sabem, mas enfim. Bom, eu faço um cache ali da minha classe e faço um if para testar se o pino A dessa minha classe está ativado. Se ele estiver ativado, então eu posso fazer uma leitura do pino B para saber qual que é a direção que ele está indo. Então, se a direção for 1, se o state B, né, se o digital read for high, ou seja, o pino estiver em 1, então a minha direção é 1, caso contrário, a minha direção é -1, tá? E aí eu aumento a contagem dos pulsos. Eu faço uma coisa muito semelhante para interrupção da borda de descida, ao passo de que eu só mudo o sinal da minha onda, né? Então, ao invés de eu fazer um if digital read, eu faço um if not digital read. Eu faço esse not usando esse ponto de exclamação aqui, tá? É assim que você nega uma expressão em C. Então, se não há um valor alto aqui no meu pino do encoder A, meu pino A do encoder, eu vou contar um pulso, entendeu? Então, se ele já desceu a borda, eu posso contar o pulso. Aí, para o pino B do encoder, eu não preciso mais saber a direção, porque eu estou fazendo a direção do pino A em relação ao B, e não do B em relação ao A. Então, eu posso só deixar essa parte aqui comentada e só checar se o pino está realmente do jeito que ele deveria estar para contar os pulsos. Tranquilo? Se tiverem dúvidas em relação a isso daqui, procurem sobre interrupções em microcontroladores, interrupções por mudança de estado no pino, né? Interruption on change. E procurem também como faz para medir encoders de quadratura. Geralmente, esse tipo de medição que eu estou usando aqui é muito utilizado para aqueles encoders que você utiliza em menu. Não sei se vocês já pegaram aquela impressora 3D que você tem como se fosse um potenciômetro que você fica girando e ele vai mudando o menu ali. Na verdade, aquilo não é um potenciômetro, aquilo é um encoder. E o que você está fazendo, o que ele está fazendo lá é basicamente contando os pulsos para saber o quanto que você está gerando e vendo aqui a direção do giro também. Tá? Então, é assim que funciona, né, a contagem de pulsos, é por interrupção. E aí, eu faço a atualização com essa função aqui, update speed. Então, se a update speed ela funciona basicamente vendo quanto tempo passou, né? Eu crio esse elapsed time, que é basicamente o tempo passado, né? Que é basicamente a diferença entre o tempo atual, current time, e o tempo da última atualização, né? Que vai vir ao final desse laço aqui. E aí eu checo se esse tempo que passou é maior do que 700 milissegundos. Se for maior que 700 milissegundos, eu paro as interrupções, vejo quantos pulsos eu contei e zero a variável de contagem de pulsos. Tá? Só para eu salvar aquele valor em memória e resetar para a próxima contagem. Aí eu volto às interrupções. Beleza? Então isso aqui é crucial, por isso que eu paro a interrupção. Depois que eu volto às interrupções, eu calculo. Faço essa álgebrazinha aqui. 2 vezes a variável contada, né, a quantidade de pulsos, dividido pelo total de pulsos, multiplicado por 60.000, dividido pelo tempo passado. Isso daqui é para fazer a conversão para RPM. Tá? E aí, se a contagem for 0, se ele não estiver rodando, a direção também é 0. E eu atualizo a última atualização, né? A última atualização de tempo. Bom, eu salvo, né, esse RPM e esse direction são variáveis, atributos internos da minha classe. Então, eles estão definidos aqui, ó. Cadê? Ele tem o float RPM. Eu volatile int direction, beleza? Assim como tudo que a gente está usando, ele está aqui, né? Então, a minha função getRPM, ele só retorna o RPM, e a minha função getDirection, ele só retorna o direction, que são variáveis, por assim dizer, globais da minha classe, né? São métodos da minha classe, e eu consigo só retornar eles. Tranquilo? Acho que até aí, se vocês tiverem dúvidas, vão me mandando, né? Pesquisem aí sobre encoders e interrupções. Se isso tiver ficado muito
aprofundado, retornem o vídeo, me mandem mensagens ou façam uma pesquisa por parte. Bom, a última classe que nós temos aqui no nosso código é a classe Robot, que faz basicamente a integração do motor com o encoder. E aí permite que nós controlemos o robô um pouco mais, né? Então eu puxo aqui o encoder.h e o motor.h. Eu defino aqui um robô que possui os pinos de motor e de encoder. Esse robô aqui, ele também tem 2 motores e 2 encoders, tá? Ele tem um método de inicialização, ele tem um método de definir o motor direito, ele tem um método de definir o motor esquerdo, ele tem um método de parar, um método de atualizar o encoder, e aqui a gente tem aqui também a instanciação, não sei se essa é a palavra certa, das minhas classes, né? Que nem eu tinha falado para vocês, a classe do motor direito, a classe do motor esquerdo, a classe do encoder direito, a classe do encoder esquerdo, e aí finalizou por aqui. Então vamos dar uma olhada aqui no que é o que essas coisas fazem, né? Esses métodos. Bom, eu tenho aqui, né? O Initialize Robot, ele basicamente para os motores e inicia os encoders, as pinagens dos encoders. O Set Motor Right, ele pega o motor right desse robô, né? Então, como se fosse um self do Python. Ele pega o objeto motor right que está aqui e usa a função, o atributo dele, o método dele, perdão, o método move forward dele com uma velocidade e uma direção. O método set motor left faz a mesma coisa, só que com o motor left. O método stop, ele para os motores. E aí eu tenho aqui alguns casos, né, só para parar se um já tiver parado, né? E aqui tem o método update encoder, que atualiza os 2 encoders ao mesmo tempo. Config.h é basicamente uma lista de configurações dos pinos, né? Então aqui, se você for trocar o pino da ESP, é aqui que você vai mexer nas conexões, assim como a frequência do PWM, a resolução também. Então se você quiser aumentar a resolução do PWM, você mexe aqui. E a senha do Wi-Fi, do Wi-Fi, o nome do Wi-Fi e a senha do Wi-Fi. Bom, por fim eu vou começar aqui no nosso código main.